líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 98 da nossa rubrica Minutos de Saber. Hoje temos como tema o líder e a gestão emocional. Este espaço Minutos de Saber é um ambiente privilegiado em que semanalmente nos encontramos para podermos juntos aprender ferramentas, técnicas, reflexões, conhecimento para performarmos cada vez melhor como líderes e podermos também contribuir para que a nossa influência seja numa escala cada vez maior, orientando a materialização de resultados expectáveis, mas também de resultados que contribuam para um bem-estar social. Antes de nós entrarmos com atenção para o tema de hoje, vamos recuar uma semana para nos lembrarmos em que nós estudamos a edição número 97, que teve como tema a injustiça e a liberdade. Sobre esse tema, nós definimos como questão de partida a seguinte: qual é o papel do líder como libertador da injustiça social? Linkado a esta questão de partida, nós definimos a seguinte hipótese positiva: o líder, ao atuar em defesa dos desprotegidos, mantém-se fiel no caminho da justiça, a vara da liderança. Depois nós formulamos o seguinte pensamento, que todo líder é revestido de autoridade para defender os interesses da maioria dos que sofrem de injustiça social. Depois nós desenvolvemos a informação percorrendo por 6 principais tópicos. O primeiro, que é conviver com a injustiça. O segundo, que é praticar a justiça. O terceiro, que é o perdão. A quarta, que foi igualdade versus equidade. A quinta, que foi o nivelamento. E o sexto, o último, que foi a liderança de Moisés. Então vamos agora sim passarmos aqui para lembrarmos qual é o enquadramento que nós vamos observar de uma forma, passo a repetição, sistemática, podermos evoluir desde a colocação de premissas até ao alcance dos resultados esperados de aprendizagem. Vamos agora lembrar-nos qual é o modelo teórico que nós vamos observar. E vamos efetivamente começar com uma questão de partida para podermos ver qual é o paradigma que está por detrás deste tema. E depois, associada a esta questão de partida, vamos definir uma hipótese positiva como meramente orientadora para podermos navegar territórios de descoberta. Depois vamos formular um pensamento que entendemos que este pensamento vai estimular todo este processo, este enredo para a busca pelo conhecimento, e depois vamos então nos deter naqueles 5 principais pontos do estudo de hoje para podermos desenvolver a informação. E o primeiro destes vai ser o autoconhecimento, o segundo vai ser a inteligência emocional, o terceiro vai ser a inteligência social, o quarto vai ser a espiritualidade, o quinto e último vai ser o pecado e a morte. Então, agora sim, estando de acordo, vamos passar para o discorrer do estudo do tema de hoje. Lembrando-nos que nós vamos na edição número 98 e o tema de estudo de hoje é o líder e a gestão emocional. A questão de partida para o tema de estudo de hoje é a seguinte: como é que o líder pode compreender emoções alheias para tomar decisões que beneficiem a toda a equipe? Associada a essa questão, vamos definir a seguinte hipótese positiva: os líderes empáticos são capazes de perceber as necessidades e as preocupações dos seus colaboradores, criando assim um ambiente de confiança e colaboração. O pensamento que nós vamos trazer como apostilha para estes pressupostos é o seguinte: que os líderes emocionalmente inteligentes criam um ambiente seguro para os liderados, encorajando-os a assumirem riscos e a expressar ideias construtivas que possam impactar
positivamente a cultura organizacional. Vamos agora desenvolver este conhecimento percorrendo por 5 principais pontos. O primeiro deles é o autoconhecimento. O líder ele é desafiado a ter que mergulhar no seu interior para aprender de si, buscando conhecer de si quais são as suas emoções, isto é, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, quais são os traumas emocionais, mentais que carrega e espirituais que carrega desde a sua infância. O líder deve aqui ser uma pessoa que seja inteiramente apaixonada pela busca pelo seu autoconhecimento, para que a partir daqui possa desenvolver o autocontrole, possa desenvolver o autodomínio. Então, este papel, este percurso, este desafio é muito importante para que o líder possa acessar as suas feridas emocionais. Ele, ao prestar atenção em si próprio para perceber o que o faz muito alegre, o que o torna triste, deprimido, ansioso, o que lhe causa ira, inveja, o que lhe deixa estimulado, o que lhe deixa feliz. Ele, ao prestar atenção a vários estímulos exteriores como propulsores desses sentimentos interiores, ele está aqui a navegar o território de descoberta das suas emoções, dos seus sentimentos, para a partir daqui ele poder viajar no seu passado e poder lá encontrar momentos onde resultaram estes sentimentos que ficaram fora do seu controle. Isso porque as pessoas, elas são seres emocionais, conquanto as pessoas, a maior parte das vezes, elas expressam por impulsividade os seus sentimentos de uma forma natural. Então, o líder, ao desenvolver o autoconhecimento, ele aqui está à procura de se conhecer a si próprio para poder curar as suas feridas. Depois é quando vem o segundo ponto, que é a inteligência emocional. E nós aqui já estávamos a trazer já estávamos a ser tendenciosos quando nos referimos ao autoconhecimento, que o objetivo do autoconhecimento de mergulhar no seu interior é precisamente o de desenvolver uma inteligência emocional, tendo em conta que as emoções, ou o coração neste caso, também tem neurônios, o coração também pensa. E a partir daqui, quando o líder conhece a si próprio, ele então busca criar um nivelamento, busca manter as suas emoções constantes, busca preservar a sua paz interior, independentemente de todos os eventos que ocorrem à sua volta, que possam impactar positivo ou negativamente a ele. Busca compreender quais são aqueles aspectos ou fatores que estão fora do seu controle, sobre os quais ele não deve fazer esforço, não pode dedicar muito tempo, mas deve se resguardar. E quais são então aqueles fatores que vale a pena prestar atenção, que estejam também ao seu controle. Então é esta inteligência emocional que faz com que o líder ele possa ser gestor, possa ter controle sobre as suas emoções, porque são as suas emoções que comunicam eloquentemente tudo quanto ele pretende transmitir aos outros. E também porque as relações ou a comunicação é uma questão de energia. Nós transmitimos e recebemos energia. Então o líder, quando desenvolve a inteligência emocional, ele aprende a estabilizar o seu humor, a estabilizar o seu ser-estar, a estabilizar a sua disposição para que ele possa ser um influenciador positivo, para que ele possa ser
um líder efetivo, porque nós dizemos que líder é guiar, é conduzir, é orientar pessoas através da persuasão, através da influência. Então, para nós podermos ser bons influenciadores, bons persuadores, bons líderes, devemos então desenvolver a inteligência emocional. O terceiro ponto é a inteligência social, que é como é que nós então aprendemos a apreciar as outras pessoas, aprendemos a conviver com as outras pessoas, aprendemos a amar as pessoas, sendo certo que as pessoas elas são diferentes umas das outras. Então, como é que nós aprendemos a lidar com essas diferenças entre uns e os outros e fazer dessas diferenças uma fonte contínua de aprendizado? Como é que nós podemos, então, criar ambientes tal que as pessoas se sintam bem, tal que as pessoas possam expor as suas ideias, tal que as pessoas possam ouvir umas das outras, tal que as pessoas possam se compreender umas das outras, tal que as pessoas possam conviver mesmo em face às suas diferenças e passarem a olhar para essa convivência em meio a diferenças como sendo catalisadores de relações sólidas, porque são relações que não vão ser relações na base de falsidade, na base de de comodismo, na base de manipulação, mas são relações que vão ser cada vez mais sólidas, relações cada vez de confiança, em que as pessoas efetivamente vão poder se expressar, vão poder compreender, vão poder ser compreendidas, vão poder desenvolver relações cada vez mais sólidas. O quarto ponto é a questão da espiritualidade. A espiritualidade é a nossa viagem ao nosso interior, ao nosso espírito, é dar vida, dar aso, dar crédito, dar ouvidos ao nosso superior. Como é que nós desenvolvemos um devocional, que é uma prática de busca pela nossa espiritualidade, que é a nossa convivência e o nosso conhecer e estar com Deus? Em que medida é que nós praticamos a solitude, que é ficar sós, ficar isolados? Em que medida é que nós praticamos a quietude, que é ficarmos calados, ficarmos em silêncio profundo, absoluto, silenciarmos a nossa mente, começarmos a ouvir vozes interiores, passarmos a identificar dessas vozes interiores qual é a voz da verdade, qual é a voz da mentira, qual é o espírito da verdade, qual é o espírito da mentira, e passamos aqui a desenvolver um aporte, uma relação de afinidade com o espírito da verdade, com a voz da verdade, com a voz de Deus, com a voz divina. Então, essa conexão com o divino, através da interiorização da nossa espiritualidade, isso ajuda-nos então a exteriormente desenvolvermos relações equilibradas exteriormente, pois nada que venha de fora do homem torna-o impuro, somente tudo que venha do seu interior, tudo que venha da sua boca, pois a boca expressa aquilo que abunda o seu coração. Através dessa espiritualidade, da conexão com o divino, nós buscamos efetivamente resgatar a nossa essência, resgatar o nosso interior e transcender a nossa essência, o nosso interior, para podermos nos assemelhar à imagem do divino, do ser criador, o qual nós cremos e depositamos toda a nossa crença. O quinto e último ponto é o pecado e a morte. As Escrituras Sagradas dizem que o preço do pecado é a morte. E é neste ponto que nós encontramos o equilíbrio entre a ciência e a fé, através da cosmovisão, que é a nossa ideologia. Efetivamente, nós temos aqui como exemplo Faraó. Faraó era um tirano, Faraó era um opressor, Faraó era um ditador que era o rei do Egito, era aquele que ditava as leis no Egito, era aquele que tinha todo o poder autoritário dentro da terra do Egito. Ele lá, apercebendo-se que os hebreus, o povo hebreu, estava a constituir uma potencial ameaça para eles pelo número de população que lá estava, ele então percebeu que tinha que encontrar um plano para poder impedir este crescimento populacional do povo hebreu, que no futuro poderia perigar a sua soberania. Então, Faraó, ele começou a encetar um plano para poder exterminar ou impedir o crescimento da população dos hebreus na terra do Egito. É assim que ele passou a ser
o grande instrumento, o braço armado de opressão por parte do anticristo. O que o Senhor faz? O Senhor tinha uma aliança com Abraão, que através de Abraão o Senhor estabeleceu o seu plano de salvação da humanidade através da aliança abraâmica, e o Senhor então diz ao seu profeta Abraão que em certa altura os seus descendentes seriam peregrinos de terra estrangeira, isto é, seriam escravizados. E chegou este período de escravidão que é agora que Faraó oprime este povo. Efetivamente, Deus então, ao ver que havia chegado ao extremo a maldição por parte dos amorreus, dos cananeus, que era aquela terra onde Deus havia prometido que iria introduzir o seu povo nesta terra, que iria dar como herança a Abraão e a sua descendência, em concomitância ou em simultâneo lá na terra do Egito, onde o faraó oprimia o povo hebreu. O Senhor então desce para Moisés, porque encontra em Moisés um homem com o coração de um servo, um homem que tinha o sentido de liberdade, o sentido de defesa dos oprimidos. Então Deus desce até a Moisés e diz, instrui a Moisés para que Moisés fosse dizer a Faraó que libertasse o povo, para que o povo fosse adorar a Deus no deserto, para que o povo fosse peregrinar por 3 dias. Mas Deus então adverte a Moisés que o Faraó não iria facilitar, pois ele próprio iria endurecer o coração do faraó, para que dessa forma então Deus pudesse também impor a sua justiça sobre o faraó, para que então ele pudesse fazer-se conhecer que ele é Deus e a sua glória pudesse ser manifesta, pois Deus é justiça. E nós vemos então efetivamente o endurecer do coração do faraó, ao ser propositado por Deus, era a forma que Deus encontrou de o faraó atrair a si a maldição que veio em forma das 10 pragas, a última destas que atingiu a todos os primogênitos egípcios, com exceção de todos os primogênitos hebreus que não foram tocados, pois estes observaram o rito da expiação que consubstanciou-se em sacrificar um cordeiro sem mancha, imaculado, e depois marcar nos ombreiras todas as portas das casas dos hebreus com aquele sangue, para que desta forma a ira de Deus não alcançasse nenhum dos primogênitos hebreus. Podemos encontrar melhor fundamentação, entendimento, compreensão. Meditem no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 1 até 36, para poderem desenvolver esta compreensão. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, pontualidade e interesse. Façam like a este conteúdo, subscrevam as nossas páginas e não se esqueçam de partilhar estes conteúdos com a vossa vasta rede de contatos, para que a nossa comunidade continue a crescer. Encontre este conteúdo nas nossas páginas digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, L-Web, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.